Eu sou o Fabiano Ruiz, já estou aqui há 16 anos trabalhando com Freixenet, sou o CEO do Brasil e vice-presidente para a América do Sul e Central. A Freixenet já está no Brasil há 30 anos. Naquela época, ela era importada, ela estava no Brasil através de importadores. Eu percebi, eu identifiquei que o importador, ele tinha várias marcas, né? Ele não dava foco na Freixenet. A Freixenet era um produto de preço, né? Então, ela tem uma qualidade muito superior a outros espumantes que estão no mercado. Então, a primeira ideia foi reposicionar a marca. Então, eu identifiquei que o produto ele estava sendo massivamente posicionado no canal varejo e que o varejo, naquele momento onde a marca ainda não tinha awareness, ela não dava sustentação de marca. Então, a ideia foi retirar do varejo, tirar de todas as redes de supermercados e reposicioná-la no canal de eventos e canal especial que nós chamamos, que são delicatessens, lojas especializadas. E também com um posicionamento com materiais promocionais ou ações promocionais que chamassem a atenção do consumidor. Então, degustações foi muito importante naquela época para justamente mostrar, né, a qualidade do produto, que diferenciava de outros produtos. Participar em eventos, não só eventos sociais, né, como casamentos, eventos privados, mas também eventos corporativos com uma presença de marca, né? Então, quando você constrói a marca, quando você participa de eventos relevantes que tem conexão com a sua marca, você começa a gerar interesse do consumidor. Então, isso foram 3 anos, né, fora do varejo e construindo sem pensar em grandes volumes, né? Então, nós decidimos, né, que naquele momento, né, nós vamos construir uma marca, crescer pouco a pouco para conseguir chamar a atenção do varejo de novo e querer a marca novamente. Então isso funcionou super bem. E para um outro ponto também importante foi pensar em conectar os consumidores, em desenvolver campanhas publicitárias para veículos impressos, ou seja, de redes sociais, desenvolver conteúdos aqui no Brasil, né, justamente para aproximar o consumidor. Apesar de sermos uma marca internacional, é muito importante, isso, né, chama a atenção do consumidor. Porém, usar esses conteúdos internacionais, ele não faz essa conexão, né? Não traz o consumidor, ele não se identifica. Então, quando você usa peças publicitárias que a empresa globalmente utiliza na Europa, então imagina que em julho é verão na Europa e aqui é inverno. E assim, existem datas festivas que não tem essa conexão, né? Que o Brasil não tem essa relevância. Por exemplo, o Halloween. Halloween nos Estados Unidos é super forte. Aqui no Brasil ele ainda está crescendo, mas eu não posso usar conteúdos focados em Halloween, porque o consumidor vai entender que essa mensagem está longe deles. Então isso foi muito importante para nós. Desenvolver shootings aqui no Brasil, né? Contratar modelos ou espaços que trazem essa aproximação do consumidor. Aqui no Brasil, a categoria ainda é muito sazonal, né? Principalmente com relação a vendas, né? O próprio varejo, ele se interessa muito mais pela categoria espumantes no final do ano, onde ele compra grandes volumes, onde ele faz grandes exposições. E o consumidor também. Espumante, um Réveillon sem espumante não existe. Ou então um casamento, um Natal. Então, o que nós desenvolvemos, né? Primeiro, modernizar a categoria, né? O espumante ele sempre foi consumido através de uma taça flute, né, num momento especial. Então a gente fala isso muito para consumidores ou entrevistas, que o espumante ele pode ser tomado numa taça de vinho, né? Você não tem que se apegar a tomar uma taça de cristal. Então ele é uma bebida para o dia a dia, né? Ele é uma bebida refrescante, ele harmoniza, né? Falando de gastronomia, não só numa entrada, como também com uma salada ou com um prato principal e até com sobremesa. Nós temos espumantes que harmonizam super bem com sobremesas, são os demi-secs. O Brasil chama muito a atenção da Europa, né, pelo potencial e o aumento de consumo, né, de vinho e espumante. E por isso, essa nova posição, esse novo desafio é justamente para replicar o sucesso do Brasil para outros mercados. Isso já começou o ano passado, né? Nós abrimos uma filial no Uruguai, né, em Montevidéu. É um país pequeno, porém ele faz fronteira com o Brasil, existe um consumo muito grande, principalmente nas fronteiras, nós chamamos de duty free.
e já está indo super bem, então nós já temos uma operação ali, pequena, com alguns funcionários que já respondem para o Brasil. E esse ano nós nos estruturamos, né, o Escritório do Brasil, para suportar os importadores da América Latina, né, para replicar as best practices de marketing, algumas iniciativas de trade marketing que nós desenvolvemos aqui no Brasil e nós levamos também através de importadores ali. Antes de trabalhar na Freixenet, eu venho do mercado de bebidas há muitos anos, né? Eu trabalhei com destilados, trabalhei na Pernod Ricard, desde 2000 eu trabalho com bebida alcoólica, já fui embaixador de Absolut aqui no Brasil, logo que a Absolut Vodka entrou no Brasil. Tenho esse DNA, esse gosto, né? Essa característica de trabalhar com bebidas alcoólicas, né? Então foi um grande aprendizado, trabalhar com destilados em grandes multinacionais. A Freixenet, ela teve uma fusão com a Henkel há 6 anos atrás. A Henkel é uma grande multinacional, uma grande vinícola alemã, também familiar, também centenária, e a junção dessas duas grandes empresas propiciou, né? Atualmente nós somos o líder mundial na comercialização de espumantes. O ano passado nós vendemos 240 milhões de garrafas no mundo. Temos 31 filiais, né? Hoje 2 filiais, nós somos responsáveis por 2 filiais. A Europa é a grande tração, né? O grande mercado nosso. É um mercado que não é fácil crescer, né? Apesar do consumo de vinhos e espumantes ser um consumo per capita muito grande. E aí eles olham para nós e veem uma possibilidade muito grande, um modelo de negócios muito eficiente, isso faz toda a diferença. Então nós crescemos 2 dígitos por ano já há 6 anos, estamos constantemente buscando novas iniciativas, desde trazer novos produtos, identificar tendências. A Freixenet também tem uma particularidade que nos ajuda, né, com essa construção de marketing, com essas iniciativas, que é uma empresa de inovação. Todos os anos nós lançamos novos produtos, né, fazemos pesquisas de mercado, principalmente em UK, onde nós identificamos tendências. Existe uma tendência de crescimento até 2030, né, de espumantes com pouca graduação alcoólica ou então zero álcool. Então nós saímos na frente com embalagens que chamam super atenção, né, do consumidor, embalagens inovadoras. Isso veio muito forte da pandemia, né, que as pessoas começam cada vez mais a se preocupar com a sua saúde. E por outro lado também existem consumidores que eles estavam órfãos de um produto como esse, como grávidas, como religiosos, pessoas que consomem bebidas alcoólicas de maneira mais regrada, só no final de semana e não no dia a dia, por exemplo. O varejo sentia essa carência, né? Pouco a pouco nós fomos, né, nos adaptando à realidade, né, essa tendência. Nós também fomos crescendo a família, né, o portfólio. Então nós temos o espumante sem álcool. Esse ano nós introduzimos no Brasil os vinhos sem álcool, um vinho tinto, um branco e um rosé. E a nossa particularidade é que o produto é de excelente qualidade. Na verdade, ele é desalcoolizado, né? Vamos falar do espumante e do vinho. Então ele está muito longe de ser comparado de um suco de uva, não falando de concorrência, mas o consumidor percebe isso. Nós também temos uma particularidade que a gente trabalha super bem, a parte de assessoria de imprensa, né? Também as redes sociais. Então isso nos ajuda bastante. Nós temos uma estratégia de não só esses conteúdos que nós divulgamos nas nossas redes sociais, nós sempre buscamos conectar com algum tipo de consumidor que está interessado nesse produto. Então, nós fizemos algumas ações com grávidas que são influencers relevantes, ou até consumidores que não bebem. Então fizemos um seeding para eles, ou fizemos algum tipo de ação levando o consumidor para o nosso e-commerce. Então cada vez mais chamando a atenção, né, do mercado que existe, que a Freixenet ela trouxe para o Brasil produtos de excelente qualidade, zero álcool, e que hoje tem uma distribuição fantástica, né? Você pode encontrar em muitos pontos de venda, e com isso o próprio trade percebe que o consumidor está buscando esse produto. Então a gente cada vez mais ganha espaço e visibilidade no varejo. Aqui no Brasil também nós compramos pesquisas de mercado, né? Fazemos tracking com consumidores para entender quais são os desafios, quais são as oportunidades que nós podemos sair na frente dos nossos concorrentes.
O Brasil também é um país produtor de vinho espumante, de excelente qualidade, são nossos concorrentes diretos, nós sabemos disso, porém nós temos uma relação muito aberta e muito franca com todos eles. Então nós nos falamos, não só eu como multinacional, mas com os produtores locais. Nós já desenvolvemos um produto Freixenet nacional alguns anos atrás, até foi uma experiência muito valiosa, muito importante. E aí eu percebo que o que nós construímos até hoje virou um case de sucesso para replicar para os outros mercados. Eu me fico muito orgulhoso, né, não só eu, como toda a nossa equipe, de ter esse desafio para esses próximos anos, de fazer não só o Brasil, como a América do Sul e Central, né, continuar esse crescimento orgânico e duradouro. Já há alguns anos nós realizamos uma viagem para Barcelona, né, para conhecer a nossa vinícola em Sant-Sadurní. Nós convidamos alguns Friends of Freixenet para ter essa experiência conosco. Não é simplesmente a viagem, não é um programa que nós desenvolvemos também com gastronomia, também com turismo, para que esses convidados tenham uma experiência diferente. Então, a Freixenet ela fica em Sant-Sadurní d'Anoia, na Catalunha, fica aproximadamente 30 quilômetros de Barcelona. Esses convidados eles ficam em Barcelona, hospedados em Barcelona. A visita, você pode ir tanto de carro ou de ônibus, ou então existe uma facilidade para conhecer a nossa vinícola, porque você pode buscar um trem, por exemplo, na Praça Catalunha, que é super bem localizada ali do lado das Ramblas, e você pega uma linha e para na frente da nossa vinícola, que é em Sant-Sadurní, é justamente na frente da Freixenet. Talvez de carro você vai demorar 30 minutos, de trem você vai demorar 45. Parando na frente da vinícola, ali nós vamos recebê-los com uma taça de vinho, uma taça de espumante. Ali nós temos como se fosse um cinema para contar toda a história da Freixenet, porque é uma história centenária. Nós somos uma empresa familiar ainda, que tem muita história desses últimos anos para contar. Então, após essa visita nesse mini cinema, nós levamos, através de um profissional de relações públicas, para conhecer nossas caves. Se nós vendemos, anualmente 100 milhões de garrafas de espumantes Freixenet no mundo, e o Freixenet é produzido através do método Champenoise, que no mínimo 8 meses ele precisa ficar dentro da garrafa para que a segunda fermentação aconteça, nós temos 100 milhões de garrafas armazenadas. Então são quilômetros e quilômetros de túneis subterrâneos que esses consumidores têm essa experiência inesquecível. Nós explicamos desde a uva, que tipo de uva é colhida, o solo, as garrafas, a armazenagem. Então é um conteúdo muito importante. E no final, claro, nós temos um aperitivo com Freixenet, harmonizando alguns dos nossos produtos, e um almoço harmonizado desde da entrada, a salada, ao prato principal e a sobremesa. Então você chega na vinícola às 10 da manhã, tem a experiência de 1h30, você pode almoçar ou não, apenas um aperitivo. Às 2 horas você vai estar em Barcelona. Nós já chegamos, antes da pandemia, a receber 80 mil pessoas por ano na vinícola. Hoje é por volta de 60 mil pessoas. E muitos brasileiros, existe uma crescente de brasileiros que chama a atenção da nossa vinícola lá na Espanha. O que eu vejo de oportunidade é que isso o headquarter percebeu. A partir do momento que você tem uma operação própria num país, tem uma filial, tem uma estrutura própria, isso te dá muita vantagem. Você tem possibilidade de ajustar a rota muito rápido. E quando você trabalha através de importadores, é difícil, é diferente. Então o Brasil tem algumas particularidades. Primeiro, nossa moeda é muito volátil. Nós estamos atravessando uma situação de desvalorização da nossa moeda muito similar ao que aconteceu na pandemia. E por ser um produto importado, você é impactado diretamente nas suas margens, nos seus custos. E para repassar esses aumentos para o consumidor ou para o trade, muitas vezes você perde vendas. Quando você é uma filial, você tem uma possibilidade de não só ajustar a rota, mas de você absorver parte desse impacto, Porque você nós somos simplesmente uma empresa irmã, de um headquarter que é uma empresa, nós somos uma multinacional, temos presença em mais de 30 países. Esse é o futuro nosso. Então, montar filiais em países estratégicos, em países que têm um consumo de vinho per capita alto,
e que tenha potencial de crescimento. É o que aconteceu no Uruguai, por mais que é um país pequeno, é um país que simplesmente nós estamos lá há 8 meses, já estamos vendendo praticamente 2 vezes o que vendíamos através de um importador. E outros mercados, outros países na América Latina, nós já estamos vislumbrando abrir uma legal entity, começar de uma forma responsável, né, um crescimento a curto, médio e longo prazo, começar com uma estrutura pequena, comprar informações de mercado, se aproximar dos clientes, replicar o modelo de marketing que nós fazemos aqui para esses outros mercados. Esse é o futuro, é a tendência da nossa empresa, pelo menos nos próximos 3 anos, ao invés de 2 filiais, nós já sermos 5 filiais na América do Sul. E a mensagem é essa, coquetelaria também é importante, né? Mostrar essa diversidade, essa forma de você consumir um espumante muito mais de uma maneira despojada. Então, você por algum momento você quiser colocar uma pedra de gelo dentro de uma taça de vinho com espumante, eu não vejo, não existe barreiras, né? E isso aconteceu, vem crescendo o consumo de espumante bastante no Brasil por essa quebra de paradigmas, né? Você tomou um espumante, chegou em casa e você pode abrir um espumante, tomar uma taça com seu namorado, independente se você tem um motivo especial para isso, se você está fazendo aniversário de namoro ou casamento. Não, é uma bebida versátil que vai bem em qualquer momento.